Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. De antemão, nós tributamos ao nosso Deus toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Louvado seja Deus por essa noite. Estamos aqui reunidos para adorar, louvar e bendizer e ouvir um pouco da sua palavra. Antes da gente ler o texto no qual nós iremos meditar, eu quero fazer uma introdução. Quero fazer uma pergunta para todos nós. O que eu sou? Se eu fosse dar aqui oportunidades para cada um responder o que é, a gente ia ter muitas respostas, todas corretas. Mas talvez não chegasse a resposta que eu gostaria. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho. O que é que eu sou? Recentemente eu li um livro e tinha uma frase bem interessante. E aquela frase me inspirou para que eu ministrasse a palavra do Senhor hoje. Essa frase diz assim: nós, os evangélicos, somos a Bíblia que o mundo lê. Não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Nós, os evangélicos, somos a Bíblia que o mundo lê. Essa frase ela é muito forte. Não sei se você entendeu, não sei se você está entendendo, mas é uma grande responsabilidade nossa. E quando eu digo nossa, eu estou me referindo a cada um de nós. Onde quer que nós estejamos, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Essa afirmação é muito forte. Você pode dizer comigo: eu sou a Bíblia que o mundo lê. Mais uma vez, eu sou a Bíblia que o mundo lê. O que é que o mundo está lendo da minha vida? O que é que o mundo está lendo da sua vida? Sentado como estamos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo. Eu quero ler com vocês versículos 27, 28, 29 e 30. Especificamente o versículo 27. Filipenses 1, 27 ao 30 diz assim: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo, ou ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Amém? Não feche sua Bíblia, permaneça com ela aberta aí. Nós estamos no mundo e a gente clama, e a gente escuta o mundo clamar por justiça. A gente reclama das injustiças praticadas pelo mundo. E quando eu digo mundo, eu estou me referindo às pessoas. Não estou me referindo ao globo terrestre. Estou me referindo às pessoas. Recentemente eu vi uma cena, e acredito que algum de vocês já deve ter visto coisa parecida. Um certo caminhoneiro sofreu um acidente, capotou o caminhão, e as pessoas estavam saqueando a carga, enquanto o motorista estava quase morto, sem ser socorrido. É esta a cena, é esta a realidade do mundo. Falta de amor, falta de justiça. E nós como cristãos, nós como evangélicos, somos a Bíblia que o mundo lê. Nós sabemos, nós entendemos, nós compreendemos, nós temos noção de que o evangelho, como diz o apóstolo Paulo, o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz, é alegria, é justiça. E isso deve ser praticado e vivido
por nós, como cristão, como evangélicos. Por isso que Paulo diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo Jesus. A gente deve ter uma vida digna. Tempo atrás, já tem um bom tempo, eu vi uma mensagem, não sei se foi de Billy Graham, uma frase, onde ele faz a seguinte pergunta: se a gente fosse acusado de ser cristão, a gente tinha como provar que somos cristãos? Se a gente fosse acusado de ser cristão, a gente tinha como provar que realmente somos cristãos? Na vida, nós vamos ter momentos diferentes, vamos ter oportunidade diferente. E eu levantei aqui algumas questões que podem acontecer, que deve ter acontecido com alguns, que poderá acontecer com todos. Situações do tipo: como é que a gente se comporta, como é que a gente age no mundo nessas situações? Primeiro, recebemos dinheiro além do que é nosso. Como é que a gente age? Como é que cada um aqui age quando alguém lhe dá dinheiro passando? Você faz um pagamento e recebe o troco, e o troco vem passando. Como é que a gente age? Eu conheço a história de um homem, um cidadão, que ele sacou um dinheiro no banco, fez um pagamento e recebeu o troco. E quando chegou em casa, ele percebeu que estava passando. No dia seguinte, ele entrou em contato com o banco e perguntou a respeito do caixa se faltou algum dinheiro. E o caixa disse: faltou X. Ele disse: estou levando aí porque você mandou esse dinheiro errado para mim. Situações do tipo, né, pode acontecer. E isso, para aquele cidadão, para aquele caixa, é um impacto. Isso é um impacto muito profundo. Não é que quem não é cristão não faça isso. Tem muita gente no mundo que são honestas. Mas a questão dessa noite é nós que somos cristãos, que somos a Bíblia que o mundo lê. Como é que a gente age num momento como esse? Talvez não tenha acontecido com você, mas pode acontecer com você. E talvez tenha acontecido e você pode ter agido de maneira diferente. Mas eu não estou aqui para te acusar. Estou aqui para te alertar. E a gente pode pedir perdão a Deus? Sim, pode. E a gente pode mudar. E se tiver uma oportunidade semelhante a essa, a gente pode agir para o louvor e para a glória do Senhor. Seremos testados, seremos provados, não só por Deus, como o inimigo vai também provar. Eu quero citar uma passagem que Jesus disse e ficou registrado lá em Lucas 16. Vou pedir que coloque na tela, versículo 10, 11 e 12. Escutem, vejam o que é que Jesus disse. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornaste fiéis nas aplicações das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Nós somos devedores a ter uma vida digna do Evangelho. Nós precisamos vigiar com as nossas atitudes, com as nossas ações, quando se trata a respeito do Evangelho. Suponhamos que você está com o seu carro e você bate em um carro, e esse carro está parado, não está o motorista junto, o que é que você faz? Vai embora e dá graças a Deus, porque o dono não viu que você bateu no carro e você deixou um prejuízo para ele? E são situações que podem acontecer com qualquer um. Outro dia, um cidadão bateu num carro. O dono não estava. Ele ficou esperando. Quando o dono chegou, ele não entendeu. Você bateu no meu carro e ficou me esperando? Sim. Eu não estou entendendo. Por que você não foi embora? Por que você não foi embora? Não poderia ter ido embora? Não poderia ter deixado o carro machucado e ter ido embora?
Como é que a gente age em situações semelhantes a esta? Não sei se você sabe, acredito que sim, mas se não sabe, é bom você prestar atenção ao que está escrito na palavra de Deus. Veja o que é Deus usando o autor de Provérbios, Salomão, no capítulo 15, versículo 13. Ele diz algo que a gente sabe, mas às vezes a gente esquece, ou a gente faz que não sabe. Provérbios 15, 13 diz, Provérbios 15, 13 diz, não é esse texto, me perdoe, por favor, me perdoe. Eu vou procurar aqui, porque eu quero mostrar a vocês. 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós sabemos disso. Nós conhecemos esse assunto. A gente sabe que Deus sabe de tudo. E como é que a gente age em certas ocasiões desse tipo que eu mencionei aqui? Talvez você não saiba, ou talvez esqueceu, ou talvez não levou em consideração, mas a Bíblia diz a respeito de um homem chamado Jó. No primeiro capítulo de Jó, no capítulo 1, no versículo 6, 7 e 8, Deus fala a respeito de Jó. Escutem com carinho. Jó, capítulo 1, versículo 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Jó, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens, Satanás? Respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Não sei se você sabe, mas no mundo espiritual a gente não tem noção do que acontece lá. Mas aqui está uma revelação. A conversa de Deus com o inimigo sobre Jó. Suponhamos que existe uma conversa entre Deus e o inimigo sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa. Essa conversa é como? O inimigo ele não é onisciente, mas ele é ciente. Ele não está em todo lugar, mas ele tem pessoas, os súditos, em todo lugar. Para lhe informar, para deixar ele ciente das coisas que acontecem. Talvez você não saiba, ou talvez não tenha lembrado, mas a Bíblia diz que o inimigo, ele nos acusa dia e noite. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10. Então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e de noite diante do nosso Deus. E ele não vai chegar diante de Deus com mentiras, apesar dele ser o pai da mentira. Ele vai esperar a ocasião em que eu e você falhamos, agimos com desonestidade, procedemos de maneira indigna como cristão, e aí ele vai estar nos acusando dia e noite. O que é que ele fala de nós? Por isso que Paulo diz: vivei de modo digno do evangelho de Cristo Jesus. Nós somos, como a frase que eu citei no início, a Bíblia que o mundo lê. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Vamos criar uma outra situação. Você, eu, cada um de nós temos ajudado as pessoas que precisam?
Oportunidades não faltam. Tem gente carente no mundo inteiro. Talvez dentro da sua própria casa. Talvez dentro da sua própria família. Com certeza dentro da igreja. Com certeza em todos os lugares tem pessoas carentes, precisando de ajuda. Você, eu, vê alguém precisando de ajuda, como é que você procede? Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, ele fala sobre a verdadeira religião. E ele revela de uma maneira muito clara. Tiago 1, 27. Veja com carinho, meus irmãos. A religião pura e sem mácula para com Deus, o nosso Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Existem algumas pessoas órfãs no mundo? Muitos. Existem viúvas no mundo? Muitas. Sabemos que Paulo diz lá em 1 Timóteo que só deve ser considerada viúva aquela que tem mais de 60 anos e que não tenha filhos. Porque a obrigação, o dever é dos filhos sustentar os seus pais. Mas tem muita gente carente, tem muitos órfãos precisando. Como é que nós temos agido? Não esqueça que a frase diz: nós somos a Bíblia que o mundo lê. E Paulo diz que a gente deve viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Sei que você sabe, sei que você conhece, mas talvez tenha esquecido, mas eu quero lembrar se for o caso. 1 João capítulo de número 3, versículos 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aquele que tem condições, aquele que tem como ajudar, aquele que pode fazer alguma coisa e ver seu irmão precisando, carente, necessitado e não ajuda, como pode o amor de Deus permanecer nele? Versículo seguinte: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Não sei se alguém estava neste dia, mas quando eu contar a história, talvez alguém esteja naquele dia. Uma certa noite, nós saímos daqui pela noite e fomos levar uma sopa num pessoal lá debaixo da ponte. Eu não sei se tinha aqui alguém comigo naquela noite. E quando a gente chegou lá, um deles disse: eu estava aqui perguntando a Deus, cadê os crentes? Eu estava aqui perguntando a Deus, cadê os crentes? O que é que nós temos feito pelos necessitados? Tem muita gente necessitada no mundo. Tem muita gente carente no mundo. Tem muita gente precisando no mundo. E a gente precisa aprender, como Paulo disse, viver de modo digno do Evangelho. Eu gosto muito de citar esse texto, porque esse texto é uma realidade. A gente aprende, e é verdade, que pecado é roubar, pecado é matar, pecado é mentir, pecado é adulterar, pecado é uma série de coisas que se faz. Mas às vezes a gente esquece que pecado também é não fazer. Pecado também é não fazer. Não fazer o quê? Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Eu sei, você sabe, nós somos salvos pela graça de Deus. Eu sei, você sabe, a prova de que nós somos cristãos é o amor. É uma das provas. Quem não ama, nem nasceu de novo. E o amor, para ser sincero, para ser verdadeiro, amar é dar. E segundo Jesus, é melhor dar do que receber. Nós somos a carta, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Amém, irmãos? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de você, que talvez você não tenha feito ou tenha. Você tem dado esmola, ajuda a quem pede? Você, eu, nós temos dado ajuda, uma esmola a quem pede, a quem está necessitado? Vou falar nisso, tem algumas coisas muito importantes aqui que eu queria que você prestasse atenção quando se trata desse assunto. Provérbios 28, 27. Preste atenção nesse conteúdo. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Quem dá aos pobres, quem dá a quem precisa, não vai ter falta. Quem não dá, quem esconde os olhos, quem faz de conta que não tem ninguém, que não está vendo, vai acumular de maldição. Em vez de ser abençoado, não é legal. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Devemos viver do modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ainda nesse assunto de ajudar quem precisa, de dar esmola, de ajudar quem necessita, veja o que diz Provérbios 21, 13. Provérbios 21, 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que tapa o seu ouvido para o clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. A gente não sabe que hora nem quando a gente vai clamar por ajuda. Seja ela financeira, seja ela de qualquer espécie. Nós somos limitados, nós somos muito pequenos, nós somos carentes. Às vezes a gente pode achar e pensar que é alguma coisa, mas estamos completamente equivocados. O único que é autossuficiente é o nosso Deus. Ainda desse assunto, se você não sabe, você vai ter uma surpresa muito grande se você não conhece o que eu vou citar agora. Olha o que diz Provérbios 19, 17. Olha que coisa séria. Quem se compadece do pobre, o que acontece? Ao Senhor empresta. O Senhor não precisa nada meu nem seu, não. Mas ele diz que aquele que se compadece do pobre é como se estivesse emprestando ao Senhor. E este Senhor vai pagar o seu benefício. E não vai pagar na proporção do que a gente fez. Pelo contrário, ele vai pagar numa proporção muito maior. Eu não sei se é o caso de vocês, e eu espero que não seja o caso aqui de ninguém. Mas muitas e muitas vezes eu paro assim e digo, Senhor, às vezes eu penso que eu tenho um problema, mas eu não tenho problema. O problema tem aquela pessoa. Quando a gente conhece algumas pessoas e a gente vê o que ele passa, o que ele sente, o que ele sofre, aí a gente vê que a gente não tem problema. Eu já contei para vocês e vou contar de novo, porque alguns não viram. Eu tive a oportunidade de conhecer uma irmã nossa na fé, e depois que eu conheci ela, eu também conheci seu marido, conheci seu filho, e eu saí impactado. Por sinal, ele é até presbítero da Igreja Assembleia de Deus. Na nossa conversa, ela dizia, pastor, ore por mim, eu tenho 2 pontes safena, e eu preciso trocar uma que está com defeito. 2 válvulas, e eu preciso trocar uma, e ela está com defeito. Pastor, meu filho tem 24 anos, mas é uma criança de 6 anos na mente. Ou eu trabalho, ou meu esposo trabalha. Um dos dois tem que tomar conta dele. Pastor, meu filho é presbítero da Assembleia de Deus, ele está com leucemia, e não tem cura. O médico disse que ele tem que viver o resto da vida com o câncer no sangue. Eu saí dali com a minha esposa dizendo, meu Deus, me perdoe. Senhor, me perdoe.
Porque muitas vezes eu murmurei, muitas vezes eu reclamei, muitas vezes eu falei. Meu irmão, minha irmã, se nós temos saúde aqui na terra, essa é a maior riqueza. Só sabe o que é saúde? Quem perde. Só sabe o que é problema? Quem tem problemas. Mas certas coisas não são problemas. O Senhor diz para nós, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este vai lhe pagar. E vai pagar à altura. Por isso que o mundo está lendo as nossas atitudes. O mundo está lendo. Não são palavras. Porque falar do Evangelho, não tem coisa mais espetacular no mundo do que a gente chegar aqui no púlpito e falar do Evangelho. Do que a gente chegar perto de alguém e falar do Evangelho. Agora a gente precisa viver. Como disse o apóstolo Paulo, viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Não de aparência, mas viver. Porque o mundo está lendo. O mundo está lendo a Bíblia que somos nós. Porque para eles, o nosso testemunho vale muito mais do que palavras. Nosso testemunho tem um poder muito forte. Suponhamos que você tenha feito algumas promessas que é normal, que é natural a gente fazer. Tipo, me empresta por favor que eu te pago no dia tal. Tipo, eu vou levar o dinheiro aí tal dia. Tipo, eu vou fazer tal coisa. Eu vou fazer tal coisa, tal dia. Eu vou. A gente tem procurado cumprir nossas palavras como cristão. Olha o que Jesus diz em Mateus 5,37. Vivei de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Olha o que está escrito. Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar não vem do Senhor. Vem do maligno. Crente sem palavra. Era para a gente ser no mundo assim, olha. Tal coisa, tal hora, tal momento. E o que mais dizia, olha, pode esperar, que aí é crente. Pode esperar, pode escrever, que aí é crente. Aí vai chegar. Mas às vezes a gente escuta no mundo pessoas diziam, eu faço negócio com todo mundo, menos com crente. Isso é triste. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. A gente precisa ter cuidado com nossas palavras. Às vezes em casa a gente promete aos filhos, às vezes a gente promete algumas coisas à família e a gente não faz nada daquilo. Aí chega na igreja, a gente glória a Deus e aleluia, e aquela festa, aquela santidade, aquela coisa toda. Mas aqui na igreja ninguém lê a nossa vida não. Aqui na igreja a gente lê a Bíblia. Agora lá fora o mundo lê a nossa vida. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Jesus diz através de Tiago no capítulo 5, no versículo 12, ainda falando sobre palavras. Tiago capítulo 5, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. A gente vem do mundo, e no mundo é normal, é natural a mentira. A gente vê a mentira nas autoridades, a gente vê a mentira nos políticos, a gente vê a mentira no mundo, a mentira comanda o mundo, e a gente vem do mundo mentindo também, porque a gente aprendeu a mentir, mas agora a gente está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, e a gente deve viver o Evangelho de modo digno. Por isso que Paulo diz algumas vezes, deixai a mentira, falar a verdade. Seja o vosso sim, sim, não, não, para não cair em juízo. A mentira não é de Deus, a mentira é do diabo. Como cristão, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Outra pergunta,
Como é que nós tratamos nossos familiares? Como é que nós tratamos nossos familiares? Nós até oramos por eles em todos os cultos. E eu louvo a Deus por essa atitude nossa de apresentar ao Senhor nossa família. Mas como é que nós tratamos os nossos familiares? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, é um texto que a gente conhece, mas eu não vou deixar de citar, porque é uma grande advertência para o cristão. Está escrito: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Nossa família, eles esperam da gente. Eles nos conhecem antes de ser crente. Eles sabem nosso passado, porque eles viveram, conviveram. E quando a gente se converte, eles são os primeiros que ficam observando. Eles não acreditam a princípio. Mas depois eles começam a ler a Bíblia, que o mundo lê, e eles começam a perceber a diferença. E eles começam a perceber a diferença. Quando tem, né? Quando não tem a diferença, de que adianta? Eles são os primeiros a nos acusar, porque eles nos conhecem. Eles sabem quem nós somos. Nossa família nos conhece, e conhece muito bem. Como é que nós tratamos os nossos familiares? E às vezes a gente fica naquela: minha família só é minha esposa e meus filhos. E é. Teu avô, tua avó, teu tio, tua tia, teu sobrinho, teu primo, não é nada teu? Não, são parentes, sim, pode até também ser parente, certo? Mas sobre nós pesa uma grande responsabilidade. Primeiro sobre a nossa casa, nosso lar, sim, e depois a nossa parentela, porque eles estão próximos, estão ligados diretamente. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vamos supor aqui que um parente nosso, um primo, um sobrinho, um tio, uma tia, alguém distante um pouco da nossa casa, mas da nossa família, do nosso sangue, está passando necessidade, está passando privações, e a gente pode ajudar? Pode, nem que seja algum pouco, pode. E a gente não faz? Como é que fica isso? Eu não tenho nenhuma dúvida que uma cesta básica, você pode até não poder dar uma cesta básica, mas você pode chegar para o corpo diaconal da igreja e dizer: meus irmãos, eu estou com um primo, um sobrinho, uma tia, alguém precisando, tem como a gente conseguir uma cesta básica? A gente consegue, não só uma cesta básica, a gente consegue muito mais. E se a gente pode, a gente vai, providencia e leva. E quando a gente chega lá, é a Bíblia que ele vai ler. Quando passar um tempo, ele vai dizer: rapaz, quem me ajudou foi o crente. Passar privações, necessidade, todo mundo passa. Rapaz, quem me ajudou foi o crente. Foi o crente que me ajudou. Mas rapaz, eu esperava a ajuda de todo mundo. Eu esperava, mas não veio, só veio do crente. Louvado seja Deus por isso. Mas quando é o contrário, rapaz, quem me ajudou não foi o crente, quem me ajudou foram os incrédulos. O crente nem aqui veio, nem sequer ligou para saber como eu estava. O mundo, a Bíblia que eles lêem é a nossa vida, é o nosso testemunho. Viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos supor aqui que, como é que você trata os irmãos? Como é que você trata os irmãos da fé? Nós temos aqui irmãos de todos os tipos, não só de nossa igreja, como em outras igrejas. Como é que nós tratamos eles? Olha o que é que Tiago nos ensina, o que é que Tiago nos orienta com relação aos irmãos. Capítulo 2, versículo 2 até o versículo 9. Uma leitura um pouco extensa, mas vale a pena a gente ouvir essa leitura. Olha o que é que está escrito. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, e em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra,
e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta aqui abaixo do estrado dos meus pés? Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. A gente não pode tratar A, B, C diferente. Aqui dentro pode ter anel nos 20 dedos, nos 10 das mãos e nos 10 dos pés. Aqui nós somos iguais. Grande aqui só tem um: Jesus. Agora, da porta para fora, aí a gente vai honrar quem merece honra. Quem? Seja a autoridade que for, seja o que for, aí a gente vai honrar. Mas aqui dentro, nós somos todos iguais. Amém? Vamos levantar uma outra questão que pode acontecer entre nós, e que acontece. Um irmão tem uma desavença com outro irmão. Como é que a gente deve proceder como cristão? Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Olha o que é que Paulo diz: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha eu vos digo: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante os incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Pode acontecer da gente fazer um negócio, da gente ter alguma atitude com outro irmão, e a gente tem um prejuízo. Sim, e o que é que faz? Vou para o delegado, vou prestar queixa, vou botar na justiça, vou mandar prender. Irmãos, a Bíblia nos ensina que isso não é um modo de viver entre os irmãos. Sofra o prejuízo se for o caso. Coloque nas mãos do juiz verdadeiro. Deixe que ele julgue nossas causas. Eu nem pastor era. Faz muito mais de 30 anos, cerca de perto de 40 anos, eu conheci um cidadão que ele prestou queixa de outro irmão, um irmão nosso na fé. E quando ele chegou na delegacia, que foi ouvido pelo delegado, e nas conversas vai, conversa vem, e um dizendo uma coisa e outro dizendo outra, e o delegado vindo, de repente o delegado disse: para aí. Vocês são crentes? Porque a linguagem identificou. Aí disseram: somos. Se entre vocês, disse o delegado, se entre vocês e os crentes não tem paz, onde é que vai ter paz nesse mundo? Se entre vocês e os crentes está vendo essas brigas, essas confusões, e o mundo? Porque o delegado lê a Bíblia, que é a vida de cada um. Ele não esperava jamais que um crente fosse prestar queixa de outro crente. Irmãos, viver de modo digno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Billy Graham. E eu nem sabia que era dele essa frase. Eu nem sabia. Eu vi essa frase num livro. É muito grande a nossa responsabilidade. Se a gente quer ganhar a nossa família para Jesus,
Se a gente quer ganhar nossos amigos para Jesus, se a gente quer ganhar as pessoas para Jesus, a gente precisa viver o Evangelho. E viver de modo digno. Digno para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Às vezes, a gente pode ter situações no mundo do tipo: como é que você dirige no mundo? Alguém dá um trancão, você grita palavrão? Como é que você dirige? Alguém vai num aperto e você não dá preferência? Você fecha? Como é que você dirige? Paulo diz que a gente não deve se enganar lá em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Não vos enganeis, meus amados irmãos, de Deus não se zomba. O que a gente plantar, a gente vai colher. O que a gente semear, nós vamos ceifar. O que a gente fizer, a gente vai colher. Então o mundo precisa ler. Vai estar dirigindo, sai de casa debaixo da oração. Teve um problema no trânsito, dá oportunidade, seja gentil, seja cortês, seja uma pessoa amorosa, seja uma pessoa carinhosa. Se tem alguém precisando, chega junto, ajuda. Esse é o maior investimento que a gente pode fazer aqui. O mundo precisa ler a Bíblia através de nossas atitudes, através de nossas palavras. Parece que eu nem estou na igreja. Ou parece que eu estou pregando nos dias que não podia entrar ninguém na igreja na pandemia. Parece que eu estou pregando sozinho aqui. Parece que não tem ninguém na igreja. Mas o que eu vou dizer agora é muito mais profundo, muito mais sério. Suponhamos que o que eu vou dizer agora acontecesse agora. Estão sentados? Põe na tela aí, por favor, Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 34. Então dirá Jesus, que é o Rei, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Suponhamos que fosse agora, este momento. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Olha o que é que vocês fizeram. Versículo 35. Tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, vocês me hospedaram. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava enfermo, vocês foram me visitar. Eu estava preso, vocês foram me ver. Se fosse agora, se fosse esse momento, Jesus vai dizer essas palavras. As pessoas que vão ouvir estas palavras vão fazer uma pergunta a ele. Versículo 37. Então perguntaram os justos: Senhor, eu não estou lembrado não. Quando foi que eu te vi com fome e te dei de comer? Quando foi que eu te vi com sede e te dei de beber? Quando foi? Versículo 38. Quando foi, Senhor, que nós te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Versículo 39. E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? Quando foi, Senhor? Senhor, a gente não está lembrado disso não. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui fez isso com Jesus. Primeiro que a gente nem viu ele ainda, pessoalmente. Eu tenho certeza disso. Com ele. E eu não fiz, nem você fez com ele diretamente. Mas Jesus disse que estava com fome, que eles deram de comer. Jesus disse que ele estava com sede e deram de beber. Jesus disse que ele estava enfermo, foram visitar. Jesus disse que ele estava sem roupa e deram de roupa a ele. Jesus disse que ele estava preso, foram visitar. Jesus disse tudo isso. Mas eles não entendiam, eles não compreenderam, porque eles nunca fizeram isso com Jesus diretamente. Aí Jesus diz no versículo 40. Então o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que vocês fizeram a um destes pequeninos irmãos, era a mim que vocês estavam fazendo. Sempre que a gente faz a um pequenino irmão,
a uma pessoa humilde, a uma pessoa carente. É a Jesus que nós estamos fazendo. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Mas a gente foi chamado para viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Não é só vir para a igreja, para louvar a Deus, para adorar a Deus. Não é essa a nossa tarefa, não é só essa. Nós temos uma tarefa no mundo. O que eu sou? Eu sou a Bíblia que o mundo lê. O mundo precisa ver em nós a diferença. Mas não é ver a diferença visível. É a diferença na prática, no dia a dia. A gente precisa ajudar, fazer alguma coisa, fazer o que for possível. A gente não pode pensar só no eu. O eu nem vive mais, segundo Paulo. A gente vive agora pela fé em Jesus Cristo. E como cristão, a gente precisa ajudar as pessoas. A gente como cristão, a gente precisa andar e viver de modo completamente diferente. Mas às vezes a gente se torna completamente egoísta e a gente só pensa no eu, no eu, no eu. E quanto mais a gente tem, mais a gente quer, e a gente esquece de quem precisa, de quem necessita. Viver de modo digno. A gente sabe que nessa história também tem o outro lado da moeda. Quando vocês deixaram de fazer, foi a mim que vocês deixaram de fazer. A gente viu o outro lado da história. Sempre que a gente fez para Jesus. E sempre que a gente deixou de fazer, também deixou de fazer para Jesus. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava enfermo, não foste me visitar. Estava enfermo, estava preso. Faça uma retrospectiva na sua vida. Eu sei que você vai ter suas razões, seus motivos para dizer: ele não merece, ela não merece, eles são bandidos. Eu sei que você vai ter motivos, você vai ter suas razões, sim. Mas o que é o Evangelho? Segundo um grande homem de Deus, o Evangelho é um prato de alimento onde um faminto encontra e vai chamar os outros para se alimentar daquele alimento. Quem éramos nós antes de ser cristão? O que era que estava destinado a nós? Então, se hoje nós estamos nos braços de Jesus, Ele espera que a gente haja, que a gente viva para o seu louvor e para a sua glória. Para o seu louvor e para a sua glória. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Vivei de modo digno, como diz Paulo em Filipenses 1, 27. Põe na tela, por gentileza. Vivei de modo, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nós, os cristãos, aprendemos e é verdade. A salvação é só pela graça, mediante a fé. Exatamente. Não é diferente. Mas depois de salvo, a coisa é diferente. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas depois de salvo, nós somos preparados por Deus para as boas obras. E as boas obras estão relacionadas, irmãos. Às vezes a gente pensa que as boas obras é a gente vir ficar ali na porta em pé, como estão ali os irmãos. Às vezes a gente pensa que as boas obras é trazer um copo com água para o pregador, para o dirigente, para o cantor. Às vezes a gente pensa que as boas obras é estar na igreja. Às vezes a gente pensa que as boas obras é contribuir. Tudo isso é boas obras, sim. Mas as boas obras estão relacionadas às pessoas. Você não viu Jesus dizendo: tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me deram de vestir.
Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eu estava enfermo, vocês foram me visitar. Ficaram surpresos. Ficaram surpresos. A gente está informado. A gente está sabendo, a gente está ciente que a gente deve fazer isso. Porque é como se estivesse fazendo para Jesus. É o que Paulo diz em Colossenses 3, 23. É isso que Paulo diz em Colossenses 3, 23. Tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Porque na verdade, eu concordo com você, eles não merecem, como também a gente não merecia. É porque a gente acha que a gente merece. Eu agora sou crente, eu agora sou salvo. Eu mereço. A gente tem aquela sensação que a gente merece. Não, irmão. A gente também não merecia. Então eles também não merecem. Eles são mais carentes do que nós. Sobre nós pesa uma maior responsabilidade, porque hoje nós estamos com o Senhor. Hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos a santa palavra de Deus. Hoje nós nos reunimos para ouvir a sua palavra constantemente. Hoje a gente tem uma diferença enorme. E isto vem com responsabilidade. Como é que a gente trata lá fora? O mundo precisa ler a Bíblia que sou eu, a Bíblia que é você. Filipenses 1, 27. O apóstolo São Paulo diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, indo aonde vocês estão, ou estando ausente de vocês, eu ouça, no tocante a vós outros, que vocês estão firmes, que vocês estão em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. E agora, pasmem, porque muita gente não entende, muita gente não percebe, muita gente não nota, mas o versículo 29 é muito profundo. Porque foi concedida a graça de sofrer por Cristo, e não somente de creres nele. A gente só quer as bênçãos, mas foi dado a graça de não só crer em Jesus, mas também de padecer por ele. A caminhada cristã não é só bênçãos, não é só alegria. Não, tem muita alegria, tem muita bênção, tem. Mas também tem muito sofrimento. Jesus disse, se referindo a Paulo, ele não tem ideia do quanto ele vai sofrer por amor do meu nome. Ele não tem ideia do quanto ele vai padecer por amor do meu nome. E não é só Paulo, seja quem quer que for. A caminhada, ela é dolorosa. E a gente não sabe o que é que vem pela frente, mas a gente deve viver de um modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o mundo precisa ver em mim, precisa ver em você a diferença. O mundo precisa ver com os olhos deles a diferença, ver literalmente a diferença. Eu não sei se você sabe, mas talvez você não saiba, mas lá em Malaquias, no capítulo 3, olha o que é que está escrito. Malaquias capítulo 3, versículo de número 18, que é o último versículo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vereis. O mundo precisa ver. Nós conhecemos tantas histórias narradas por Jesus, e eu vou terminar com essa história do bom samaritano. Alguém estava sofrendo, alguém estava padecendo, alguém estava precisando de ajuda, alguém estava no chão caído, machucado, ferido. Passou, na nossa linguagem de hoje, passou o pastor, olhou, foi-se embora. Passou o cantor, olhou, foi-se embora. Jesus disse que passou o sacerdote, Jesus disse que passou o levita. Fizeram de conta que não estava vendo nada. Aí veio um estrangeiro, um samaritano. Parou,
Não pode. Está sofrendo. Precisando de ajuda. Eu preciso ajudar. Foi lá, fez o que pôde, fez o que devia, cumpriu o seu papel. Jesus perguntou para aqueles: quem foi que amou aquele ali? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? Como é que a gente procede? Como é que a gente age? Com o mundo. Com as pessoas carentes. Com as pessoas necessitadas. Como é que a gente age? Que esta noite a gente sai daqui pensando: o que é que eu tenho feito para ajudar alguém? O que é que eu tenho feito para diminuir a dor de alguém? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho realizado? Muito precisa ver em mim a diferença. Não é essa diferença que vai me salvar. Não, a salvação é pela fé, é mediante a fé, é pela graça. Mas o mundo precisa ver que Jesus me transformou. O mundo precisa ver que eu sou uma nova criatura. Eu devo viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Espero que você saia daqui nessa noite pensando nessa palavra. Porque se fosse hoje o nosso encontro com Jesus, e ele tivesse que dizer essas palavras: vinde bendito de meu Pai. Vinde bendito de meu Pai. Tomai posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e fosse me visitar. Agora, imagine se ele disser o que está no versículo 41. Então dirá também o rei aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu fui forasteiro e você não me hospedou. Eu estava nu e você não me vestiu. Eu me achava enfermo e você não foi me ver. E preso e você não foi me ver. Senhor, quando foi que isso aconteceu? De maneira nenhuma, Senhor. Quando foi que eu te vi com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te assistimos? Quando você deixou de fazer. Versículo 45. Então lhe responderei: em verdade vos digo, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Olha que Jesus está nos dando muitas oportunidades da gente dar a Ele. Olha que Jesus está dando muita oportunidade da gente fazer para Ele. Olha que Jesus está dando muita oportunidade da gente fazer, da gente dar a Ele. Quando você faz, quando você dá, quando você ajuda, quando você faz a quem quer que seja, Jesus disse que é a Ele que você está fazendo. É a Ele que você está fazendo. Amém? Que Deus nos abençoe. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Saiamos daqui nessa noite pensando, refletindo: meu Deus, o que é que estão lendo da minha vida? Eu não posso mudar, nem você pode mudar o passado. Mas eu posso escrever uma história diferente a partir de agora. Você pode escrever uma história diferente a partir de agora. Você vai sair daqui e vai pensando já: eita, pai, meu primo, minha prima, meu tio, meu sobrinho, minha irmã, meu vizinho, tal. Eu vou chegar junto. Está precisando de alguma coisa que eu possa ajudar? Que eu possa ajudar, porque Deus não vai te cobrar do que você não pode. Deus vai te cobrar daquilo que você pode. Visitar um enfermo, você pode. Visitar um preso, você pode. Não custa nada. Uma roupa que você tem em casa, porque todos nós temos, graças a Deus, sobrando. Num frio desse aí, tanta gente passando frio, e a gente pode, porque não ajuda. Não é obrigação minha, não. É de quem é evangélico. É de quem é evangélico. Eu me recordo das palavras de Jesus, quando disseram a ele: Senhor, o que é que eu faço com essa multidão que está com fome? Dele de comer. Vocês, dele de comer. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos colocar em pé. Eu vou orar. Vou convidar o pastor Valdir Cleis e eu vou fazer uma oração. Se você também achar que deve fazer essa oração, faça. Essa oração é pedindo perdão a Deus pelas nossas atitudes, pela nossa vida, pelo modo do evangelho que estamos vivendo. Você e Deus aí. É você e Ele agora. Senhor, louvado, exaltado e glorificado seja teu santo nome, Senhor. A ti, Pai, nós damos toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a adoração. Queremos, Pai, te agradecer pela grande salvação que tu nos deste na pessoa de Jesus, teu Filho amado. Muito obrigado. Senhor, te louvamos pela tua palavra que é fiel, que é verdadeira, que é digna de toda aceitação. Senhor, te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas negligências, e que tu nos ajude, que nós possamos mudar, que a gente possa proceder, agir de forma digna do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos abençoa de uma forma especial e nos inquieta, para que nós possamos cobrar de nós mesmos. Eu posso, eu devo, eu vou fazer para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nos dê oportunidades da gente ajudar aqueles que estão carentes, aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Ser com a nossa igreja, que a nossa igreja seja uma igreja amorosa, que a gente possa dar, segundo Jesus é melhor dar do que receber. Muito obrigado por tudo, te peço, te agradeço, no nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus.